Hello, hello! Voltei a este YouTube e gostaria de contar um pouco sobre esse novo começo que vai ter por aqui. Antes eu tinha comentado um pouco sobre a minha gravidez, que estava bem no comecinho, lá no primeiro trimestre e tudo mais. E agora aconteceram muitas coisas, principalmente nos últimos meses, e eu gostaria de comunicar aqui como tem sido tudo isso. Então, desde os primeiros ultrassons, principalmente na morfológica de primeiro trimestre, a médica já tinha informado que haveria uma possível complicação no coração da nossa filha, né, a Elizabeth, que eu tô grávida agora. E a gente deixou passar, né? E ela disse que só ia saber mesmo no segundo trimestre e tudo mais. E depois os médicos disseram que não era nada e tudo bem, tava tudo bem. Fomos fazer a morfológica de segundo trimestre, já com a eco fetal marcada, né, para depois. E na morfológica a gente viu que tinha um problema no coração e tudo mais. Fizemos o eco fetal e aí foi confirmado, né, no ecocardiograma fetal, sobre as complicações no coração da nossa filha. Então, do que se trata? A Elizabeth tem uma cardiopatia congênita complexa. Ela tem uma CIV, tem isomerismo esquerdo e várias outras coisas bem particulares, né? Eles falam que se chama complexa pelo fato de serem várias coisas, várias más formações. E essas más formações, elas se dão ainda no começo da gestação, né? Ali quando tá com poucas semanas ainda no primeiro trimestre, e quando o corpo do bebê está se desenvolvendo, em alguns momentos não se desenvolvem tão bem. E é isso, né? Quando a gente confirmou os diagnósticos e ficou acompanhando, o meu mundo, ele desabou, né? Porque eu não tenho nenhuma doença grave, né? Doença genética, que eu saiba, e tudo mais. E não tenho diabetes, nunca tive diabetes gestacional, nem hipertensão, nada, né? Nada que fosse um motivo para minha filha nascer assim. Mas essa é a coisa das cardiopatias congênitas, né? Não é necessário um fator para isso, né? Pode acontecer com qualquer bebê. E aconteceu conosco, né? E o riso é de nervoso, tá? Mas a gente tem orado muito, muito mesmo. E colocado o Senhor em primeiro lugar em nossa vida, porque a gente sabe que só Ele é quem dá o veredito, né? E apesar da gente estar acompanhando por todos esses meses, já fiz, não sei, 20 ultrassons, provavelmente, e tudo mais. E a gente foi acompanhada pela cardiologista pediátrica, que ela vai ficar sendo acompanhada quando nascer e tudo mais. E tudo tem sido bem difícil, né? Mas nesses últimos dias, porque hoje é domingo e a Elizabeth está para nascer agora na terça-feira, né? E aí eu venho falar um pouco também sobre o parto dela. Todos me perguntam se vai ser cesárea, gente. Para mim, cirurgia, qualquer tipo de cirurgia é em caso de vida ou morte. Mas é normal todo mundo fazer cesárea. Eu sei que é normal, principalmente aqui no Brasil, mas não é a forma que eu me sinto confortável, não? Tanto pelo pós-operatório, que é horrível, quanto pelo fato de que eu não acho que seja necessário. Se em algum momento for necessário fazer uma cesárea, eu aceito, tudo bem. O médico disse que tá em caso de vida ou morte aqui
nesse parto normal, aí eu aceito, tudo bem. Mas por minha escolha, por minha decisão, nunca. Nunca mesmo. E aí, como vai ser? Vai esperar o tempo certo em que ela quiser nascer? Não, porque quando a nossa filha nascer, vai ser necessário uma equipe preparada, vai ser necessário todo um suporte para ela, né? Fazer exames e tudo mais, e a cardiologista pediátrica já fica pré-avisada de que vai nascer, né? A minha filha vai nascer, e que ela já sabe, né? Que tem a cardiopatia e tudo mais. E todo mundo no hospital já tá mobilizado para aquilo, né? Então, o que a gente fez, com a orientação da minha obstetra e também da cardiologista pediátrica da Elizabeth, foi marcar uma indução. Então, agora eu tô com 38 semanas, exatamente quando fizer 39, que é nessa terça-feira, a gente vai pro hospital tentar fazer a indução. Eu não sei como vai ser, nunca fiz indução, né? O parto do meu primeiro filho, Benjamin, foi normal, comecei a sentir dores e depois fui pro hospital e ele nasceu, né? Nada fora do comum. E apesar de já saber como é que vai ser a indução e tudo mais, eu fico meio assustada com o novo, né? Porque a gente sempre, quando vê uma coisa nova, tá vivendo uma coisa nova, é difícil. Então, eu tô um pouco preocupada sobre como vai ser, mas eu sei que vai ser ótimo, porque o hospital já sabe da situação da Elizabeth e de tudo mais. A gente vai chegar lá justamente para isso, né? E aí é um hospital que é uma maternidade, né? Que eu considero muito melhor do que a maternidade que meu primeiro filho nasceu, que foi pelo SUS e foi horrível, e a maternidade era horrível e... Pois é. Pra mim foi horrível a questão dos profissionais dentro da maternidade. Não todos, teve enfermeiras maravilhosas, mas foi muito complicado pra mim essa questão do hospital e eu espero que agora seja muito melhor, porque a gente tem um convênio, né? A gente tá pagando o plano de saúde e a gente espera que realmente exista uma diferença gigantesca entre o que a gente viveu dentro de uma sala do SUS, né, uma maternidade pelo SUS, para agora. Então, até agora tem sido maravilhoso, o pré-natal tem sido uma coisa totalmente diferente também do que a gente fez pelo SUS, que eu não consegui nem fazer ultrassom do meu primeiro filho, a gente tinha que pagar tudo, e às vezes a gente não tinha dinheiro para pagar ultrassom e tudo mais, e a gente tentava desenrolar do jeito que dava, né? E agora estamos numa situação um pouco melhor, apesar de ainda estar apertado financeiramente, mas ainda é uma situação gigantesca melhor e eu sou muito grata por isso. E é uma coisa que me dá mais tranquilidade também. Então, eu pretendo gravar um pouco sobre como vai ser a indução e como vai ser os primeiros dias. É provável que a Elizabeth vá direto para a UTI para verificar como é que vai ser, vai fazer a bateria de exames, né, do coração e tudo mais, e a gente vai ver se ela realmente vai se ela realmente vai precisar do da cirurgia nos primeiros dias de vida, ou a gente vai poder esperar, ou vamos poder esperar para fazer as cirurgias em momentos assim, marcados e tudo mais, com mais calma, se preparando e tudo mais. Então, é nos dito que, apesar de ter quase 100% de certeza sobre a condição, né, da cardiopatia,
é nos dito que é necessário esperar até o nascimento para confirmar o diagnóstico. Então a gente tem a esperança de que ao confirmar o diagnóstico, dê uma coisa um pouco mais leve, que dê pra gente levar com mais tranquilidade, com mais leveza, né? Porque só o fato de pensar que assim que minha filha nascer vai direto pra UTI, pra mim já é desesperador. Mas é isso, é a força de Deus, porque eu tenho me aferrado muito mais ao Senhor nesses últimos dias. Tenho aprendido, tentado aprender mais sobre Jesus Cristo para ser mais como Ele, ter a paz que Ele nos dá. E realmente tem surgido um grande efeito. Eu tenho estado mais tranquila. Teve semanas atrás que eu passei praticamente dormindo quase nada. Quando eu dormi era de dia e não era muito saudável, nem para mim, nem para minha família, porque eu tenho um filho pequeno e tudo mais, tenho um esposo que trabalha. E foi muito difícil alguns dias atrás, mas agora eu tenho encontrado mais a paz do Senhor, apesar de toda a ansiedade que dá, né? Por isso, esse medo do futuro. E agora eu estou bem, psicologicamente, espiritualmente bem, e tudo colocar nas mãos de Deus. Tá nas mãos dele, independente de que ela nasça com tudo isso que tá no seno dito, ou nasça com algo mais tranquilo, né, que dê para relevar um pouco mais e ter uma vida mais tranquila, independente do que seja, tá na mão do Senhor. Antes de Elizabeth ser minha filha, ela é filha de Deus e Ele é dono das nossas vidas, Ele é dono da vida dela, né? E eu sou muito grata só pelo fato de Ele ter concedido a mim a oportunidade de ser a mãe, né? A mãe física desta criança. E é isso. Eu vou tentar continuar compartilhando aqui sobre essa questão da cardiopatia da Elizabeth até quando eu puder, porque a gente como mãe, a gente gosta de procurar outras pessoas com situações semelhantes e na internet eu não tenho visto quase nada sobre o assunto e às vezes se torna muito difícil por isso, porque a gente só encontra aqueles grupos de WhatsApp e aí cada pessoa é com uma coisa diferente e às vezes dá conselhos que não são tão bons e tudo mais, e não tem como conversar bem com essas pessoas. Então eu espero que este canal possa ser um conforto também para outras mães que têm filhos que estão gestantes neste momento, gestantes de crianças com cardiopatia congênita. E minhas últimas palavras são: se você está gestante, faça o ecocardiograma fetal no segundo trimestre da sua gestação, porque isso pode salvar a vida do seu bebê, como salvou de muitas crianças que já sabiam antes do nascimento que tinham essa condição, porque não tem como os médicos adivinharem. O teste do coraçãozinho não é o suficiente para diagnosticar uma cardiopatia. Então estejam atentos, façam todos os exames. Pelo SUS agora é obrigatório o ecofetal. Então procurem, corram atrás dos seus direitos. E é isso. Então, até a próxima. Falando sobre como foi o parto e como está a nossa Elizabeth.